Salve, galera! Então, hoje nós vamos dar uma conversada bem rápida e básica sobre a questão do Renascimento, né? Então, a gente havia falado do Renascimento, do Iluminismo, enfim, e agora, então, nós vamos falar sobre esse Renascimento. Vou mostrar algumas características básicas, o que vem a ser esse renascimento, certo? Para poder então ficar certinho ali e as coisas ficarem de bom grado, certo? Então aqui, o que vem a ser o renascimento? Bom, o renascimento ele foi um movimento que ocorreu num período que, digamos, intermediário à Idade Média e à Idade Moderna, no final da Idade Média e no iniciozinho, no engatinhar do pensamento moderno, certo? Porque a gente tem algumas datas marco, porém, não é assim estanque que acontecem as coisas, né? As coisas acontecem num processo. Então, a gente está nesse finzinho de Idade Média, engatinhando para uma Idade Moderna no pensamento. Então, para conseguir se desvincular daqueles dogmas, daquela postura que a igreja havia imposto durante 1000 anos na Idade Média, em todo o povo da Europa ocidental, é claro, né? Aquela questão do medo de realizar a manutenção do sistema feudal através do medo. Ou seja, se tu não fizesse tal coisa, Deus iria te castigar. É meio estranho, né? Mas foi o que vigorou durante 1000 anos. E o pensamento desse período, ele era mais limitado em função desse molde que foi se fazendo ao longo desses 1000 anos. Então, é evidente, né, que a gente, até que consiga se desvincular dessa formação, demore um tempo. E o Renascimento é justamente isso. Quando eles começam a se dar conta que teria havido um período antes da Idade Média, que até então eles não chamavam de Idade Média, né? Antes da Idade Média, que era um período riquíssimo, que as pessoas desfrutavam de muita cultura, haviam pensadores, tinham originado a filosofia, a democracia, a república, um monte de outras formas, né, de pensar, formas artísticas, enfim, foi um período muito rico. Porém, né, eles tinham um detalhe, né, para te ter pensadores, tu tem que ter uma questão de sustento, né, quem te sustente. Então, para ti ser um pensador, tanto no período clássico quanto nesse final de Idade Média, não poderia ser qualquer um. Um servo até poderia ser um pensador, um ferreiro até poderia ser um pensador, mas em que momento ele ia parar para refletir sobre os seus pensamentos? Se ele tinha que trabalhar de sol a sol, né? E quando ele não estava trabalhando, ele tinha que estar rezando para seguir os dogmas, a cultura, a ética, a moral que a igreja vinha vinculada à sociedade durante esse tempo todo de Idade Média, certo? Então, quando a gente percebe que no período clássico greco-romano havia expressões artísticas muito bem trabalhadas, muito bem delineadas, principalmente para refletir e demonstrar para o povo o que é belo, porque o conceito de belo clássico, ele não tem a ver com a beleza propriamente dita, né? O que a gente costuma hoje caracterizar como uma pessoa linda, maravilhosa, bela, nem sempre foi assim. Para eles, o que era uma pessoa bela, o que significava ser uma pessoa bela, era uma pessoa que tinha as medidas simétricas. Ou seja, um lado do corpo igual ao outro lado do corpo. A gente sabe que isso é super complicado, não é assim que funciona a coisa, né? A gente é uma mistura muito louca. Mas então, nesse período surgem esses pensadores que tinham um certo prestígio dentro da sociedade da época, tinha condições de pensar e colocar em prática alguns experimentos, alguns adventos, né? A gente tem Leonardo da Vinci, que foi um cara que era muito além da sua época, inventou paraquedas, inventou a base do helicóptero, o cara
Claro que ele não conseguiu voar com o helicóptero, mas ele inventou a base. Ele era pintor, né? Foi um gênio da época. Então vou botar aqui para você para ir conversando e aí a gente vai vendo. Então aqui eu tenho algumas imagens, certo? Então a gente tem a Mona Lisa, que é um clássico, né, desse período. Mona Lisa. Deixa eu mudar de lugar aqui a minha tela para não ficar em cima. Então temos a Mona Lisa. A Mona Lisa ela é interessante, o que torna ela interessante é o seguinte. Tem diversas Mona Lisa ali, né? Então a gente está desse lado aqui, vamos ver aqui, ó. A questão da Mona Lisa é interessante porque eles pintavam nessa época utilizando tinta a óleo. E a tinta a óleo, ela não seca assim tão rápido. E além do mais, né, tem toda uma técnica. Então, para quem trabalha, quem conhece, quem já mexeu no Instagram, já fez uma postagem em stories e botou uma figurinha lá em cima da foto, em cima do vídeo que tu criou e tal, isso é trabalhar com camada. É assim que eles utilizam para fazer um degradê. Eles vão passando uma tinta, uma cor, depois vai passando outra cor e assim vai passando outra cor. Dependendo da forma, o degradê que tu tem que fazer ali, tu vai ter que passar a tinta, esperar uns 3, 4, uma semana secar e depois retomar o teu trabalho. Então percebe-se muito que não era nada fácil. Então a gente começa a notar que essas obras de arte elas têm o seu valor em função dessa questão. Então é interessante perceber. Nós temos outros pensadores, grandes pensadores por sinal. Aqui a gente tem a questão do Michelangelo. A Michelangelo, ele basicamente esculpiu, né, entalhou, não sei como é que a gente chama isso, essa obra, mas o que dá para perceber, diferente do conceito de nomenclatura que a gente for usar, é que o negócio é uma representatividade perfeita, né? Então, a gente tem os pés muito bem delineados, o contorno de perna, de mão, braço, tórax. Tinha essa preocupação com essa perfeição, com essa realidade. Então, para chegar a esse nível, tu tem que ter um estudo, tu tem que ter uma dedicação. Não era qualquer um que chegava a esse ponto e que consegue chegar em função da dedicação. Nosso teto da capela, né, Sistina, Basílica, certo? Então, olha, para te pintar aqui, imagina, tem que pintar lá no alto e muito difícil de fazer isso, né? Então, não é assim tão fácil da gente conseguir as coisas. Aqui, inclusive, tem um videozinho que demonstra ali o local. Olha que interessante que é, ó. Uma apresentação do local. Escuta acústica do negócio. Percebam, ó. São obras ligadas a questões religiosas. Justamente por quê? Porque a maior influência que eles vão ter nessa época em termos de formação de mentalidade, de ponto de referência, é a questão da igreja. Então, esse renascimento, ele vai ser justamente essa proporção de renascer dentro da questão humana e não somente da questão divina, que era o que a igreja vinha pregando durante muitos anos. Então aqui a gente tem outra obra, ó. Então, é legal de ver umas obras de arte desse tipo, porque não sei se toda professora de educação artística ou professor de educação artística ou arte, né, que é agora, né, eu sou velho, né, eu digo educação artística, mas é arte, chega a comentar. Mas o que torna uma obra de arte diferente de uma imagem pornográfica, mesmo que ela esteja totalmente desnuda, é a existência de pelos, tanto pelos pubianos, principalmente, pelos corporais. Então a gente percebe aqui que, apesar dela estar apresentando, né, uma certa nudez, não tem esse viés sexual, justamente em questão dessa pintura não ter referência a pelos. Não ser, é claro, o cabelo, né?
Vamos ter um pouco de coerência também, né? Mas senão ia ser todo mundo ali que nem eu, careca, ia ficar horrível, né? Vamos maneirar também nessa questão, tá? Então percebam, durante a Idade Média a gente tem pinturas lindas, maravilhosas, esculturas, porém, né, não é uma coisa que transcenda a questão da liberdade, da autonomia, do desenvolvimento pessoal mesmo e cultural que vai levar ao desenvolvimento do ser. Esse mostra uma pintura, uma imagem, na realidade, uma representação de Leonardo da Vinci, aonde ele mostra a simetria do corpo, que era a base, a referência básica para a beleza clássica, certo? Então a gente começa a perceber que eles começam a buscar essas referências clássicas para tentar formar anos posteriores o que a gente vem chamar de modernidade. Então, através da questão do advento da imprensa, da reforma religiosa, do surgimento das religiões protestantes, né, anglicanismo, luteranismo e etc., a questão do desenvolvimento cultural que acaba saindo do viés somente eclesiástico e começa a valorizar a razão do ser humano. E aí, claro, o ser humano passa a transcender os muros daqueles castelos e começa a desfrutar, né, desse desenvolvimento. E com isso vem o embalo político, né, e ideológico do iluminismo, de trazer luz a essa razão, de tornar viável para todos esse conhecimento, ao ponto de libertar eles daquela amarra medieval. Então, por isso o iluminismo, ele vem trazendo à luz aquele período que eles chamam de período obscuro, que é esse período da Idade Média, onde tu tem somente duas opções, ou tu ser totalmente divino, ou totalmente satânico, ou demoníaco, ou como você queira chamar a questão maléfica do ser humano, certo? Então, assim, o que a gente vê nesse período medieval? Que é uma doutrinação muito grande para que ocorra as coisas certinhas. E por isso, quando começa a cair essa mentalidade medieval e surgir novas propostas de forma de pensamento, de autonomia de pensamento, o ser humano, então, começa a se transformar e começa a transformar a sociedade propriamente dita. E aí a gente tem, em vez de formar um feudo, a gente forma uma cidade, onde não tem mais muro, onde a gente vai ter, então, um comércio que foi intensificado com o processo lá das cruzadas, onde o pessoal deu uma baita de uma viajada pela Europa, conheceu outros lugares, perceberam que havia outras possibilidades, que não somente aquele comércio de subsistência que existia dentro do feudo. E aí ressurge o comércio, e aí ressurge a troca cultural, porque daqui a pouco o meu fornecedor é lá da Arábia Saudita e eu tenho que ir até a Itália, morando na Espanha, para fazer essa troca comercial com ele. Até eu chegar lá, eu já conversei com um monte de gente, eu já entrei em contato com outras culturas e essa troca cultural torna o pensamento humano autônomo, capaz de transcender as muralhas da Idade Média, certo? Então o Renascimento é isso, é tu poder trazer a razão, valorizar essa razão que o ser humano tem e tirar daquelas amarras dogmáticas de que a Terra era o centro do universo e que se tu não fizesse as coisas como deveriam ser, Deus iria te castigar. E certamente quando tu morresse, tu ia ir para o inferno sem a possibilidade de escolha ou qualquer coisa desse tipo. Então, o Renascimento e o Iluminismo, eles surgem justamente para contestar essa postura. Não sei se contestar seria, mas seria uma oposição a essa ideologia, a essa mentalidade que havia se formado durante todo o processo da Idade Média, certo? Então é isso aí, galera. Valeu e até mais.